todos bem? Nós vamos conversar um pouquinho aqui a respeito de mais uma parte do nosso conteúdo. Eu preciso que você localize o seu livro didático. Na página 16, nós vamos falar sobre a competência leitora. A sessão de competência leitora é uma sessão que é um espaço que sempre traz algumas questões de vestibulares, questões de concurso, para que nós possamos avaliar a nossa interpretação textual, a nossa compreensão do texto e a forma como nós localizamos as informações dentro do texto e fazemos uma correta abstração desse conteúdo. E aqui na página 16 nós temos um texto chamado Necessidade de Alegria. Eu quero que você acompanhe comigo aqui. A leitura do texto e observando bem as informações que são necessárias nós localizarmos no texto. O título do texto, eu já disse, é Necessidade de Alegria. Eu gostaria que você lesse comigo o enunciado da pergunta. A pergunta que vem logo abaixo do texto, ela diz assim: qual é a informação principal do texto Necessidade de Alegria? Uma coisa muito importante quando nós vamos fazer trabalhos avaliativos, quando nós vamos responder a questões interpretativas ou de compreensão de texto, que há um texto para ser analisado, saiba o que você está procurando. Então é um macete, uma dica para você ganhar tempo e ir direto ao ponto. Leia o enunciado, saiba o que você está procurando, porque assim você vai fazer uma boa leitura e já vai chegar ao final do texto com uma resposta. Então nós precisamos localizar aqui qual é a ideia principal do texto Necessidade de Alegria, tá bom? Acompanhe o texto comigo aqui. Necessidade de Alegria. O ator que fazia papel de Cristo no espetáculo de Nova Jerusalém ficou tão compenetrado da magnitude da tarefa que de ano para ano mais exigia de si mesmo, tanto na representação como na vida rotineira. Não que pretendesse copiar o modelo divino, mas sentia necessidade de aperfeiçoar-se moralmente, jamais se permitindo a prática de ações menos nobres. E exagerou em contenção e silêncio. Sua vida tornou-se complicada, pois os amigos de bar o estranhavam. Os colegas de trabalho no escritório da Impetur, empresa pernambucana de turismo, passaram a olhá-lo com espanto, e em casa a mulher reclamava de seu alheamento. No 6º ano de encenação do drama sacro, estava irreconhecível, emagrecera, tinha expressão sombria no olhar e repetia maquinalmente as palavras tradicionais. Seu desempenho deixou a desejar. Foi advertido pela Impetur e pela crítica. Devia ser durante o ano um homem alegre, descontraído, para tornar-se perfeito intérprete da paixão na hora certa. Além do mais, até a chegada a Jerusalém, Jesus era jovial e costumava ir a festas. Então, ele não atendeu às ponderações, acabou destituído do papel, abandonou a família e dizem que se alimenta de gafanhotos no agreste. Nós temos um relato aqui então a respeito desse ator que fazia o papel de Cristo na encenação da Paixão de Cristo, que é muito famosa no Brasil, lá em Pernambuco, e ele passa por essa situação aí, entra num estado de introspecção, querendo absorver a natureza, as virtudes do personagem a quem ele representava e acabou levando isso muito a sério, deixando de ser quem ele era de fato, se tornando uma outra pessoa que inclusive não era útil para o papel que precisava desempenhar, ok? Mas enfim, o nosso enunciado é: qual é a informação principal do texto Necessidade de Alegria? Uma dica que eu quero dar para você aqui, para que você possa utilizar em todas as suas provas, em todas as avaliações que você fizer, todas as vezes que você for responder a uma questão, tenha a ideia se ela é uma questão de compreensão textual. Compreensão textual é diferente de interpretação de texto, de interpretação textual. Qual que é a ideia que você tem de compreensão textual? As informações estão no texto e eu preciso compreendê-las. Eu não preciso tirar nada de fora do texto, mas eu tenho que me atentar se é algo que o texto diz, que o texto afirma, ou que o texto nega, que o texto expõe claramente. São questões de compreensão de texto.
Agora, as questões de interpretação textual, elas vão para além do texto. Eu preciso ler o que está no texto, juntar isso ao meu conhecimento de mundo e fazer as minhas inferências para chegar à minha conclusão, ok? Nesse caso aqui é uma questão de compreensão textual. Como é que eu sei disso? A questão de compreensão de texto, no enunciado, ela traz a citação no texto, de acordo com o texto, conforme o autor do texto. No texto que você leu, esses enunciados são enunciados de compreensão textual. Você não tem que inferir, você não tem que deduzir, você não tem que interpretar os fatos, não. Você precisa perceber as coisas que estão no texto, estão expostas nesse texto, ok? Então é observando o texto que nós vamos ler essas alternativas e chegar à nossa conclusão. A letra A diz que a arte de representar existe compenetração. O texto diz isso, que a arte de representar exige compenetração? O texto nos conta aqui que aquele ator que fazia o papel de Cristo lá na encenação da Paixão de Cristo em Pernambuco, ele fez um processo de compenetração tão profundo que acabou perdendo um pouco o juízo, né? Perdendo a família e sofreu algumas consequências, perdeu inclusive o papel. Mas em nenhum momento o texto afirma que a arte de representar exige compenetração. Não há essa afirmativa no texto. A letra B diz assim: o ator pode exagerar em contenção e silêncio. Em algum momento do texto isso foi afirmado, o ator tem direito de exagerar, ele pode exagerar em contenção e silêncio, em ficar recluso, em se isolar, em deixar um pouco a convivência com as pessoas. O ator pode fazer isso. É isso que o texto está dizendo? Não, o texto está nos contando que esse ator fez. Ele exagerou na compenetração, exagerou no silêncio. Mas, inclusive, no decorrer do texto, nós temos a impressão de que isso foi desaconselhado a ele. Ele foi advertido a que não compenetrasse tanto e que não se isolasse tanto. Então, isso é uma coisa que não está presente no texto. A letra C diz que o ator precisa ser alegre. Há uma afirmativa a respeito disso no texto, dizendo que o ator precisa ser alegre? Sim, há essa informação no texto. Quando nós lemos aqui no penúltimo parágrafo, diz que o homem foi advertido pela impetura e pela crítica. Devia ser durante o ano um homem alegre. Essa era uma afirmativa, dizendo que o ator precisa ser alegre. Aqui está dizendo que aquele homem precisava ser uma pessoa alegre para que desempenhasse perfeitamente aquele papel. Quando fosse necessário trazer o drama, trazer o sofrimento, ele pudesse trazer. Que ele não precisava ser triste o ano inteiro. Pelo contrário, precisava ser uma pessoa alegre, para estar bem para o papel quando chegasse a hora de ser representado. Então, a alternativa aí, a letra C, é que nós vamos marcar. O texto também não diz que é necessário aperfeiçoar-se. Lá no texto diz que o homem sentiu necessidade de aperfeiçoar-se. Lá no segundo parágrafo diz que ele sentia necessidade de aperfeiçoar-se moralmente. Ele sentia. Não está afirmando que é necessário aperfeiçoar. A ideia principal que o texto quer passar é que para ser um bom ator exige ser compenetrado? É que o ator pode exagerar em contenção e silêncio, deve ser uma pessoa mais retraída? A ideia principal que o texto quer mostrar é que o ator precisa aperfeiçoar-se? Não, ela quer mostrar que o ator precisa ser uma pessoa alegre. Ok? Então observem sempre isso nas suas interpretações. Observe as dicas que o enunciado te dá para que você saiba o que ele quer saber de você, o que ele quer que você interprete, em que ele quer que você gaste tempo para que você tenha bons resultados nas suas avaliações. Tá bom? Oi pessoal, voltei e retorno com vocês aqui no livro de atividades. Eu quero que você abra comigo aí na página 13.
para que nós possamos falar de um assunto aqui bem curtinho para fechar essa aula de hoje, mas muito relevante para o nosso conhecimento, um fato que nós precisamos ter em mente. Qual é a diferença de utilizar os termos onde ou aonde? Você já parou para pensar que não é a mesma coisa na nossa construção textual, na utilização tanto da oralidade quanto da língua escrita? Nós precisamos saber onde aplicar essas duas palavras, onde ou aonde. O que nós vamos relembrar aqui é que a palavra onde, ela pode ocupar a função de advérbio ou de pronome relativo, quando ela tem a função de representar um lugar que já foi citado anteriormente no texto. Agora, e a palavra aonde? Aonde é uma contração da preposição a, mais o pronome relativo onde, o advérbio onde, ok? Então, aqui nós temos a contração de preposição mais pronome ou preposição mais advérbio. E aqui nós podemos ter a função de advérbio ou de pronome relativo, depende do contexto onde essas palavras estão inseridas. O fato é que quando se deve usar onde, quando se deve usar aonde. Aí na página 13 do seu livro traz uma dica super bacana para você saber fazer essa utilização correta dessas palavras. Nessa situação nós voltamos ao caso da regência verbal. Lembra-se que os verbos podem exigir a presença de preposições, acompanhando os seus complementos verbais, no caso dos verbos transitivos indiretos. Eles exigem um complemento e esse complemento deve obrigatoriamente ter uma preposição. Isso é o caso de regência do verbo. Essas preposições ou esses complementos verbais que obrigatoriamente acompanham esses verbos são os termos regidos e o verbo é o termo regente. Então, quando eu tenho um verbo que exige a presença da preposição a, eu vou usar a palavra aonde. Quando eu tenho um verbo que exige a presença da preposição em, eu vou utilizar a palavra onde. Mas a forma mais prática de nós percebermos isso é se nós verificarmos a ideia de movimento que a frase, que a oração nos traz. Nós usamos a palavra onde para um lugar específico, um lugar fixo, determinado, um lugar estático, onde não tem movimento. Onde você está, de onde você está falando, onde você encontrou isso, onde, ok? Agora a palavra aonde indica uma ideia de movimentação, quando uma situação está saindo de um lugar para outro, vai para, ou foi para, ou veio de, mudança de localização. Isso vai pedir o uso da preposição a. Aonde você vai? Quando você vai, há uma movimentação, ok? Outra ideia, aonde você pretende chegar? Saindo de um lugar para outro, há uma movimentação. Todas as vezes que a ideia do texto traz essa movimentação, esse deslocamento de um lugar ao outro, utiliza-se a palavra aonde. Se é um lugar fixo, um lugar estático, usa-se a palavra onde. É bem simples isso aí. E para que a gente se exercite, vamos fazer as atividades aí da página 13 e 14 do livro de atividades, para que você fique bem craque nesse conteúdo, tá bom? Um abraço!